Maravilhoso. Abra sua Bíblia nessa noite, irmãos. Mateus. Enquanto nossos irmãos abrem, nós já vamos dando alguns avisos também, já aproveitando. Semana que vem, né, se Jesus nos permitir, dia 19, nós teremos a inauguração, pré-inauguração do ponto de pregação ali. Eu conto com todos os irmãos, as irmãs, todos os irmãos, toda a igreja. Vamos fazer uma caravana. Aquele que não tem carro, vai com aquele que tem, né? E vamos fazer uma caravana ali para adorar o nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Glória a Deus. Mateus 6, verso 19. Mateus 6, verso 19. Se coloque de pé, vamos colocar de pé. Eu sei que vocês estão cansados tanto quanto eu, mas vamos. Em nome de Jesus, essa canseira, esse enfado vai sair em nome de Jesus. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Amém. Versículo 19. Na minha tradução diz assim: não acumulem para vocês tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas ou densa treva, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outra tradução, a Mamon, que é representando a única divindade, né, com D minúsculo, Mamon. Versículo 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, nem encolhem, e nem armazenam-os em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus as veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muitos mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os gentios que correm atrás dessas coisas, mais o Pai Celestial de vocês, sabem que precisam delas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam cada dia os seus próprios problemas. Feche o seu olho. Senhor Deus, estamos aqui para falar a tua palavra. Senhor, como sempre eu peço, Senhor, iremos falar
simplesmente, meu Pai, aos ouvidos, mas só o Espírito do Senhor pode falar aos corações. E eu peço nesse momento da palavra que a sua palavra possa encontrar morada, guarida, e de maneira que, Senhor, que a fé seja acrescentada ao ouvir a tua palavra, que a tua palavra, Senhor, venha curar, libertar, que a tua palavra, Senhor, meu Deus, venha iluminar os caminhos, ó Pai, trazendo vida e vida abundante, Senhor. A tua palavra é escudo e broquel, por isso fala, continua falando conosco, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode sentar dando um glória a Deus nessa noite. Um texto muito conhecido que a gente costuma ouvir direto, né? Mas hoje eu quero que fique com a Bíblia aberta. Por quê, pastor? Assim como os bereanos, enquanto Paulo pregava, os bereanos acompanhavam. Eu costumo dizer, irmãos, nós temos que ser mais ou menos como os bereanos. Tudo que for pregado, não é porque às vezes é um pastor ou um pregador, tudo tem que ser analisado com cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, onde nós ouvimos de tudo, e nós precisamos estar atento à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, mas se a gente não tiver a sensibilidade de Deus, a gente acaba deixando os nossos ouvidos com comichões, porque Paulo diz que nos últimos dias amontoarão doutores para si, introduzirão encobertamente doutrinas de demônios. Então vamos se ater do versículo 19 ao 34 desse livro. E eu quero falar nessa noite confiando no reino de Deus e não nas riquezas da terra. Nós vemos aqui, eu quero fazer primeiro nessa introdução aqui contar uma ilustração muito interessante. Imagina alguém que tinha de tudo, alguém que não tinha, olhava para a sua vida e, como diz lá em Lucas, né? Olhava para a sua vida bastarda e não sentia falta de nada. E do dia para a noite se encontrar agora aquela pessoa que tinha de tudo, agora se encontra agora sem nada. Por isso que muitos que têm dinheiro, muitos não conseguem viver. Muitos até tiram a sua própria vida, porque agora você imagina, vivia uma vida bastarda, né? Tudo que queria tinha na mão, ia lá na loja, comprava o que queria, e de repente, do dia para a noite, não se tem mais. E por isso, o único texto na Bíblia que vai falar, se referir a Deus, com D minúsculo, é o dinheiro. Por isso que nós lemos aqui, aonde tiver o teu coração, aí estará a tua riqueza. E por isso nós precisamos se ater, irmão, ficar atento nos dias que nós estamos vivendo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós estamos vivendo os dias corridos, dias maus, trabalhosos. Nós temos que trabalhar, temos que sustentar a nossa casa, a nossa família, pagar nossas contas, sim. Só que a gente não podemos ser escravo do trabalho. A gente não podemos trabalhar, como que diz, de domingo a domingo, e aquela correria desenfreada, não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para ninguém, não tem tempo para Deus e muito mais para ninguém. E por isso a gente precisa ficar, porque senão a gente se torna um escravo do trabalho, e Deus não quer que nós sejamos escravos. Deus nos chamou para ser livres, e para ser livre nós temos que priorizar o reino de Deus. Nós temos que ter uma responsabilidade com o céu. E na medida que eu tenho responsabilidade com Deus, as demais coisas Ele sabe. Nós lemos o texto, porque a gente só lê o texto 33, mas primeiro buscais o reino de Deus. Só que a gente lê todo esse contexto, ele vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam. E não é isso que a gente vê em todo momento na televisão? Você não pode ter nada, é ladrão invadindo, é roubando casa, é roubando o carro, é assaltando e um monte de coisa. E aí o Senhor vem através dessa palavra dizendo: não acumulem tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não o corrói, onde o ladrão não entra e muito menos rouba. E a pergunta nessa noite para nós: qual é a riqueza
Qual é a prioridade de nós, cristãos? É o reino de Deus ou é a demais coisa? É o reino dos céus ou a demais coisas? Por isso nós vemos aqui o Sermão do Monte. Jesus está ensinando sobre a vida de dependência do Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso já começa mais ou menos assim: Pai Nosso. Por quê? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A gente ora essa palavra muito maravilhosa. Só que Deus quer prática, porque o Pai é nosso. O pão também é nosso. Todo dia Deus tem o pão cotidiano. E graças a Deus, o salmista certa feita ele disse: eu nunca vi um justo, muito menos a sua descendência, mendigar o pão. Ou seja, Deus é aquele que cuida, irmãos. Deus é aquele que estende as mãos. E vou falar por experiência própria. Nós já passamos por tantos, eu creio que muitos aqui já passaram por tantos problemas financeiros. E Deus sempre cuidou. Por isso que vale a pena você priorizar a Deus, buscar a Deus, ter uma intimidade com Deus, uma busca constante com Deus e uma confiança, porque no Salmo vai dizer: os que confiam no Senhor, olha que interessante, são como os montes de quem? De Sião, que não se abalam, mas permanece por alguns dias, mas permanece para sempre. Porque o salmista faz uma analogia dos montes de Sião, que não se abala, mas permanecem. Porque literalmente nós vemos que os montes não se abalam, assim é a confiança plena em Deus, irmãos. Por isso que a fé, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já falei isso aqui, vou repetir, Não é o tamanho de uma grande fé, mas é a qualidade da fé que faz com que o milagre aconteça, com que a porta se abra, com que o câncer desapareça, com que a enfermidade saia, com que alguma coisa que é impossível venha tornar possível para você, porque é através da fé. Como diz em Hebreus, diz que a fé é a certeza do quê? Das coisas que não se veem, mas é prova daquilo que se espera. O que você espera? Você confia em Deus? Você espera em Deus? Como diz o salmista ainda, os que esperam no Senhor, olha que lindo, renovarão a força. Irmão, você já viu um negócio desse? Pastor, eu não consigo esperar. Vamos para a Bíblia, irmão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías vai dizer, melhor dizer, Isaías vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas por quê? Porque esperou no Senhor. A diferença de esperar no Senhor é muito grande, porque quem espera no Senhor, a ansiedade não é tomado pela ansiedade, aguarda com paciência. Por isso que a Bíblia diz assim, que a tribulação produz, é automático, irmão, porque a tribulação produz a paciência. Eu não tenho, mas vai ter. Eu também assim, eu era assim, não tinha paciência. Aí as lutas veio e falei: meu Jesus amado, e não adianta, que não é para minha hora. Quantas das vezes eu já me peguei dizendo: eu quero para ontem, como o Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me socorrer, porque eu preciso do milagre agora. E Deus está dizendo: não é agora, você vai ter que esperar em mim. Você tem que ficar no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível. Olha que lindo isso aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não isenta dos problemas. Deus não isenta que no mundo nós vamos ter aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo. Nós queremos vencer, mas nós não queremos ter ânimo em Deus. O Senhor falou para Josué, capítulo 1 de Josué: se esforça, Josué, como fui com Moisés, serei com você. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Para de ficar ansioso. Deus não trabalha com ansiedade. Deus não trabalha com ninguém desesperado, parecendo que o mundo vai acabar. Meu Deus do céu, eu quero para ontem. Ei, aquieta o teu coração, meu irmão. Vamos confiar em Deus.
Onde está a sua confiança? O salmista vai dizer ainda mais, ó, uns confiam em carros. Por que carro? Fala de velocidade, para de ser apressado. Eita glória. Tem glória ou não? Para de ser, eu quero. Não. Para de ser apressado. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, confia na sua força. Para de confiar na sua força, no seu braço, confia em Deus. Nós vemos um tempo, e o tempo, a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Há tempo de rir, mas há tempo também de chorar. Então há tempo para todas as coisas. Só que às vezes há o tempo de chorar, a gente quer rir. O tempo que é para rir, a gente inverte os valores. Se é o momento de clamar, clama. Se é o momento de marchar, marcha. O que Deus falou para Moisés quando estava diante do muro, do mar? Moisés vê aquele negócio e fala: meu Deus, agora os inimigos estão vindo ali, Senhor. Nós vai morrer. E agora, Deus? Aí Deus falou: rapaz, o que você está fazendo aí? O que você tem na mão, moço? Deus fosse mineiro, né? O que você tem na mão, moço? Pega a vara e toca no mar, abençoado. E a Bíblia diz que Moisés pega e toca. Meu irmão, não adianta desespero. Sabe por quê? Se Deus fosse atender as nossas orações no desespero, nós tava tudo morto. Sabe aquela oração de desespero? Mais ou menos como Elias. Senhor, no seu ano, imagine no dia mais bom da sua vida, né? No seu ano pediu a morte. Senhor, tira minha vida, Senhor. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Mas não, ele queria morrer, irmão, ele queria vitória. Assim é a nossa vida. Tem dia que ou você é anjo também. Tem dia que você fala assim: Jesus, eu quero ir embora daqui. Eu às vezes me pego assim, né? Senhor, eu quero ir embora daqui porque está difícil demais, Senhor. Desse sol. Me ajuda aqui, Jesus. É assim a vida, gente. Jesus, você não vai morrer não. Você tem muita lenha para queimar. Vamos embora. Continua olhando para mim. Não perca o foco. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para de olhar para os inimigos que são muito, mas marcha. Tem momento que é para marchar, irmão. Não é para olhar para os inimigos. Marcha. Toca. Anda. Caminha. Quem está entendendo nessa noite? Mas vamos lá. Só a introdução aqui. Depois a gente... Jesus está ensinando sobre a vida, a dependência do Pai. Eu pergunto para você, nós vivemos em total dependência de Deus? Em contraste com o espírito mundano da ganância, e ansiedade. A doença do século, né? A depressão. Mas por quê? Por causa da ansiedade. Já está falando ansiedade, sofre antecipado. Tudo antecipado. Recebeu a notícia, já sofre antecipado. Ouviu alguns burburinhos, já começa: meu Deus do céu, e agora, meu Deus do céu, ansiedade. Não estejais ansioso pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, ou pelas vestes. O apóstolo Pedro vai dizer: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, e Ele cuidará de vós. Mas o problema é que a gente parece que pega a Bíblia como um jornal ou uma revista, né? Revista Caras. Eu vou ler a revista Caras. Eu vou ler não, eu vou só ver as fotos. Ei, aqui não é revista Caras, não. Aqui é para você ler, e as instruções estão aqui para nós. Por isso que no Sermão do Monte Jesus diz: bem-aventurado, ó que lindo isso aqui. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriar e disser todo mal contra vós. E o que eu devo fazer? Exultai-vos. Como assim? Se alegre. Aí Jesus vai ainda melhorar ainda o sermão: bem-aventurado quando vos perseguirem por conta do meu nome. E o que eu devo fazer? Se alegra. Só que a gente não fica alegre. A gente, em vez de soltar fogo, dizendo: glória a Deus, estão me perseguindo. Aí Jesus continua: bem-aventurado os que sofrem por amor do meu nome. Aí a gente fica dizendo: meu Deus, feliz, está
me perseguindo, prova, luta, céu. Ei, querido, olha para a Bíblia, se alegra em Deus. Vamos cumprir a Bíblia, vamos seguir o que a Bíblia está dizendo. Tá sofrendo por causa do nome de Jesus, tá no caminho certo. Porque se não tiver acontecendo alguma coisa na nossa vida, irmão, e parece que está tudo dando certo na nossa vida, oh maravilha. Se está dando certo, irmão, vem para o culto todo dia. Presbítero Wilson, pastor, meu Deus, a minha vida está uma benção. Comprei um carro, uma casa, e agora troquei todos os móveis de casa. Vem para o culto mesmo, vem fervoroso. Porque quando a prova também bater, você vai lembrar, olha, eu faço como o apóstolo Paulo. Eu sei ter em abundância e também sei passar necessidade. Em tudo estou instruído. Aí ele vai dizer embaixo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sinto graça de Deus. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu sei às vezes não ter o pão na mesa, mas eu também sei em ter também o pão na mesa. Por isso em tudo eu estou instruído. Aí a gente fala só do texto: posso todas as coisas. Aí quando o calo aperta, a gente: meu Deus do céu, eu quero morrer, não vou mais para o culto. Oxê, você não leu o versículo mais em cima, meu filho? Leia todo o texto para entender o negócio. Eu só posso todas as coisas quando eu passar por isso. É o que Paulo está dizendo. Eu sei estar empregado e eu também sei estar desempregado. Meu Deus. Eu sinto graça de Deus. Por isso que o propósito maior é mostrar que o cristão deve viver com o coração no reino de Deus, pensando nas coisas de cima. Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas de cima. Por que a pergunta? Porque Cristo está em cima, à direita de Deus. Isso não está isentando que eu busco a Deus, eu agora vou ser um preguiçoso. Agora aqueceu já o álcool. Não quer dizer que o pastor só vive na igreja, mas Deus não tem vida. Não, nós temos vida sim. Nós não somos quadrados, aqueles crentes, porque muitos, olha, presbítero, isso, pensa lá, os crentes lá não curtem a vida. Não curte porque não quer. Não precisa encher a cara, não precisa beber cerveja, eu não preciso beber 51, eu não preciso ir para as baladas. Irmão, a minha vida é uma bênção para a glória de Deus. Aí o mundo pensa que o povo quadrado, é quadrado mesmo, nós somos quadrados. Quadrado que nós curtimos, olha. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas vamos ver qual é a ótica que eu estou olhando. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. A minha naturalidade é da terra, mas eu tenho também a do céu. Eu não posso me isentar dos meus compromissos terrenos e também do meu compromisso com o céu. Só que a gente às vezes espiritualiza tudo, enquanto que às vezes o que é espiritual a gente transfere para o natural, e que às vezes o natural tem que ser tratado naturalmente. Só que a gente espiritualiza tudo, né? Porque o diabo, irmão. O diabo não tem a chave do inferno, se feliz. E Deus quer que a gente seja responsáveis. Qual é a nossa prioridade? Primeiro ponto: onde está o teu tesouro? Está em Deus? Jesus contrasta os tesouros da terra, corruptíveis, olha que interessante, tesouros no céu, incorruptíveis. Parece um caminho de... Sempre vai ter dois caminhos, duas escolhas. Por isso que o Senhor, certa feita, falou para um jovem. A Bíblia diz que Jesus, o amando, confrontou o jovem rico. E o jovem rico vai dizer: Senhor, eu faço tudo isso que o Senhor falou. Nossa, imagine Jesus olhando e dizendo: nossa, que bênção. Maravilha do céu, né? Que bênção, você faz tudo isso. Aí Jesus vai pegar ele, sabe na onde?
no dinheiro. Ei, irmão, Jesus amado. Jesus diz, então vamos fazer um negócio, já que você faz tudo isso. Venda a tua riqueza e reparte com os pobres. Triste. E está escrito no texto, Jesus mesmo amando não deixou de chamar a atenção dele. E aqui para nós, querido, sabe por que Jesus ele nos ama? Só que ele não vai admitir as minhas escolhas erradas e aplaudi-las. O jovem rico escolheu o Deus Mamon, onde estava o coração dele. Jesus confrontou, e aí ele não quis. Jesus também não forçou. Por quê? É condicional, a obediência é condicional. Lucas 9:23, se alguém quiser, ninguém é obrigado, mas a condição é essa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aí alguém fala assim, pode, Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviareis. Pode vir. Só que ele também diz, olha, o caminho é estreito, apertado, mas que leva a vida, e são poucos que entram por ela. E a pergunta por quê? Porque exige renúncia, exige entrega, e é tudo. Deus não vai querer, irmão, eu vou entregar só um pouquinho. É tudo que Deus quer. Eu te pergunto, você está entregando teu tudo para Deus, a tua vida totalmente para Deus, e dizendo, Deus, rege a minha vida por completo, Senhor? Você acha que Deus quer eu vou falar, usar mim, né? Você acha que Deus vai me querer pela metade? Deus, Ele quer que eu me entregue totalmente para Ele. Semana passada nós falamos sobre, vamos ver se eu consigo lembrar, que é tanta coisa, né? Sem desistência. Lembra, irmã Jussara? Sem desistência. Fugiu agora. Mas é para a gente pensar. É a nossa vida, tem que ter uma entrega, tem que ter um preço. Aí a gente fala, não, Jesus morreu lá na cruz e ele pagou o preço, né? Pagou o preço de cruz, não foi dólar, não foi euro, foi o preço da cruz. Foi o seu sangue vertido. Por isso Deus quer tudo de você. Deus, Ele não quer você em cima do muro. Uma hora você olha para o mundo e diz, nossa, que saudade daquelas baladas, daquelas festas, meu Deus do céu. Aí Deus está dizendo, eu quero que você largue esse negócio, eu quero que você se dedique para mim, eu quero totalmente você. Eu não quero você dividido, eu quero totalmente você, eu quero fazer morada em você. O coração sempre segue o tesouro. Se o tesouro é terreno, o coração também é terreno. Se o tesouro é eterno, o coração é celestial. Vou fazer uma pergunta, se hoje a sua vida acabasse hoje, o que você teria acumulado no céu? Eu vou melhorar aqui para nós, né? Se hoje a nossa vida, a minha vida acabasse agora, Deus puxasse o fio da existência, dizendo, o que nós teríamos para apresentar? Será que nós teríamos um coração cheio de deuses? Será que nós tínhamos um coração cheio de coisas lá? Ou será que o nosso coração estava totalmente em Deus? De maneira que o mundo não teria mais domínio sobre a nossa vida. De maneira que esse mundo não faz questão. Você está entendendo nessa noite, meu irmão? Nós estamos na reta final. Qualquer dia desses, a última trombeta vai tocar e a igreja que Ele é o sumo pastor, Ele vem buscar. Oh Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, como está o seu olhar? É aquele olhar só para a correria? Irmão, não é assim? Eu falo porque eu também vivo nisso, irmão. Ô pastor, tá? Eu não estou fora disso, irmão. Eu estou também inserido nisso. Tem dia que é uma correria, eu falo, meu Deus, tem que parar, Senhor, tem misericórdia de mim.
Aí às vezes o meu filho João Pedrinho fala: ô pai, queria tanto que o senhor ficasse aqui. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor, tanta coisa. Ô pai, aí me quebra as pernas. Eu falo: oh meu Deus do céu, eu estou tão cansado. Aí no outro dia tem que trabalhar. Eu falo: oh meu Deus do céu, eu vou dar atenção ao meu filho. É a vida. Se a gente não parar, irmãos, o que é mais precioso, o trabalho ou a minha família? O que é mais precioso, a minha família ou o meu trabalho? Por isso que a Bíblia diz que aquele que não cuidou da sua casa é pior do que o ímpio. Não adianta, irmão, querer abraçar o mundo e a minha família está largada, abandonada, não estão nem aí. Não adianta a gente ser cheio de Deus para os outros. Oh, meu Deus, é o que vem agora, né? E na minha casa, eu sou cheio também. Onde está teu coração, meu irmão? Está nas coisas do céu. Onde está o teu coração, está a tua riqueza. Se o teu coração está em Deus. Alguns falam assim, é que Satanás roubou tudo de Jó. Não roubou tudo de Jó. Roubou as coisas. É diferente de tudo. Roubou as coisas de Jó. Tirou as coisas de Jó. Porque o tudo de Jó não era as coisas. O tudo de Jó era Deus. Por isso que quando Jó está naquele momento deplorável, triste, se coçando, o conforto era o caco de telha. Aí a sua mulher abençoada, que a gente fala, né, direto, né, porque ela vai dizer: ô morzão, se fosse hoje, né, vou falar na linguagem de hoje, vou falar na linguagem de hoje para vocês, tá? Ô morzão. Aí em algumas tradições diz assim, né, amaldiçoa Deus e morra Jó. Só que no texto original não fala isso. No texto original fala assim: ô mozão, abençoa Deus e morra. E ela vai dizer, ele vai dizer para ela: mozão, eu nu nasci, nu tornarei voltar. Deus me deu, Deus tomou. Ó que louvor. Porque a gente pensa que louvar, irmão, o povo está mal enganado que louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Ô irmão, aqui para nós, bem baixinho, ó, aqui para nós, Jó estava se coçando, irmão, fedendo, vivo. Os amigos já tinham dado no pé, sabe aqueles amigos que estamos juntos? Tá nada. Fedendo carniça, como diz lá no norte, fedendo. E o que sobra para ele é um caco de telha. Era o conforto de Jó. E como todo mundo, ninguém é de ferro, né? A mulher chega ao seu extremo. Ô irmão, por isso que eu entendo, por isso que eu amo Deus, que Deus nos entende nos nossos momentos extremos, que a gente às vezes fala umas coisas que só Jesus na causa, né? No momento de desespero, no momento de dor, Jó, olha como você tá, moço, mais ou menos assim, ó. Era melhor você morrer. Olha como é que você tá. Agora aqui para nós, em momento nenhum você vai ver no texto que a mulher deixou Jó com a mesma mulher que falou para ele essa palavra. É a mesma mulher que no capítulo 42 ele vai dizer: eu só te conhecia, Deus, de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem e eu sei quem é o Senhor. Sabe o que é? É relacionamento com Deus. Agora eu sei quem é de fato o Senhor. Aí ele vai dizer no capítulo 42: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedido. Oh irmão, em tudo Jó não blasfemou contra Deus e adorou o nome do Senhor. Eu estou correndo, o tempo é uma benção. E a Bíblia diz que Deus mudou o segundo estágio da vida de Jó.
foi melhor do que o primeiro. Ele tinha perdido 10 filhos. Oh, irmão, imagina 10 filhos de uma vez. Misericórdia, sangue de Jesus. Só que no segundo estágio da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó, capítulo 1, Deus naquele dia deu testemunho. Imagina Deus pegando o microfone e dizendo: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Aí o capiroto veio se apresentar no meio dos filhos lá, não sei que até hoje eu fico me perguntando, né, como assim? Aí o cão está lá no meio dizendo: mas também, Senhor, tu não cercasse ele de bens. Ele só te adora porque o Senhor deu tudo isso para ele. Aí começou a prova. Aí Deus está dizendo: não, eu sou testemunha viva de Jó. Ele me adora pelo que eu sou, não pelo que eu dou para ele. Aqui para nós, você adora a Deus pelo que Ele é, ou só como alguns que só iam atrás de Jesus pela cura, pelo comer, pelo beber, ou pela necessidade, ou pelo mestre que ele era, o Messias. Ei, meu irmão, Jesus, ele é maravilhoso. Você crê nessa noite que Jesus, onde está o seu coração nessa noite? O olho é a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem maus, nós lemos, todo o teu corpo será treva. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, será luz. O corpo é a janela da alma. Se o olhar é puro, tudo é iluminado. Se é mau, tudo se torna treva. Qual é a ótica que nós estamos olhando? Porque vale da ótica que nós estamos olhando. Nós estamos olhando com a ótica de Deus, ou nós estamos olhando com a ótica ou com os olhos maus? Só enxerga maldade, só enxerga ruindade, só enxerga problema, só enxerga. Mas se você olhar com a ótica do céu, você vai enxergar o propósito de Deus, uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus. Quem está entendendo nessa noite? Se você olhar com a ótica do céu, Deus está dizendo: eu estou te preparando, como diz o louvor, para um propósito. E a dor, às vezes, é a experiência. Como sempre digo, ninguém cresce rindo, ninguém cresce dando risada o tempo todo. Maravilha! Não, irmão. Tem hora que a gente vai chorar. Tem dias que a gente vai rir. Assim é a vida cristã. Quem é o seu Senhor? Olha que interessante. Jesus apresenta uma escolha radical: Deus ou Mamon? Não dá para ter um coração dividido, irmãos. Ou somos de Deus, ou escravo do dinheiro. Não dá para a gente ficar em cima do muro, dividido. Ah, meu Deus. Deus quer que você se entregue totalmente para Ele, dizendo: Senhor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me falta. Pode faltar tudo, mas o Senhor não falta. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, eu estou falando para a gente aqui que sabe, tem experiência com Deus, o que você já passou, e Deus foi fiel na tua vida, nunca deixou faltar nada, porque você priorizou o reino de Deus e a justiça. O jovem rico perdeu-se por causa das riquezas. Pastor, o que você está dizendo? Que o cristão não pode ser rico? Não estou dizendo isso não, irmão. Não estou dizendo isso. Pode um cristão ser rico? Pode. O que tem? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. O problema não é ter dinheiro. Não esqueça isso. O problema é ter o dinheiro, ter você. Você viver para isso. Não é problema ser rico. E muito menos não é problema ser pobre. Não tem problema nenhum. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. O problema é ter o dinheiro, ter você. É você viver para isso. Trabalha que não condenado. Não tem tempo para ninguém. Esse é um problemão. Por isso que não se pode, Jesus apresenta duas escolhas. É a única paternidade de Deus na Bíblia é Mamon, o dinheiro.
Não dá para ter um coração dividido, somos servos de Deus. O jovem rico perdeu-se por causa das riquezas. Zaqueu encontrou a salvação porque colocou acima do dinheiro. Olha aqui, vamos lá. Ah, pastor, você fala só do pobre. Então vamos lá, Zaqueu era rico. E desejou conhecer Jesus. Ele tinha tudo, não tinha tudo? Vamos lá, quem está no culto? Você pode dar um glória aí, um brado? Ô irmão, se alguém que for dormir aí, dá um cutucão assim, falar em nome de Jesus, receba e não durma. Zaqueu, ele era rico. E a Bíblia diz que Zaqueu, agora o coração queima, dizendo: eu quero conhecer esse Jesus que tanto ouço falar. E a Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava para ver Jesus. Só que aqui para nós, ao invés de ele ver Jesus, Jesus já via ele há muito tempo. Ei, irmão, Jesus já te viu faz muito tempo. A gente pensa que vai surpreender a Deus, e Deus está dizendo: bobinho esse menino. Bobinho, coitado. Eu já conheço você antes que você fosse formado no ventre. Jeremias capítulo 1, eu te conheço. Antes que te formasse, eu já te conhecia. Salmo 139, para mim tal ciência é maravilhosíssima, que não dá para comparar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Deus te conhece muito bem, melhor do que o teu esposo, melhor do que a tua família. Deus te conhece, meu irmão. Amém? O que governa as nossas decisões? Deus ou a busca pelo dinheiro? Por que se preocupar tanto? Jesus condena a ansiedade exagerada, irmão. Mente dividida. Sabe? Não dorme direito, aquela preocupação desenfreada. Meu Deus do céu, parece que o mundo vai acabar. Meu Deus do céu, e agora, meu Deus? Não, irmão, calma. Lança sobre Jesus a tua ansiedade, meu filho. O que representa as aves do céu? Não plantam, mas Deus sustenta. O lírio do campo não trabalha, mas Deus veste, irmão. Olha que lindo isso aqui. Vamos lá, me ajuda a pregar aqui, ó. Nós estamos no quase perto da primavera, né? Me ajuda aí, se eu estiver errado me corrija. Mas você anda nas ruas, olha lá, vamos lá para a Bíblia, ó. Aí você olha lá para aquele pé de pé. Me ajuda a pregar, gente, ó. Pé de pé, rosinha, amarelo. Aí você fala: meu Deus, ó a Bíblia cumprindo aí, ó. Deus, ó que Deus maravilhoso. Deus dizendo: olha, ô IP, hoje você vai aparecer, viu? Glória. Hoje você vai aparecer. Aí as pessoas olham na rua: nossa, que pé maravilhoso, que bonito, queria ter lá em casa. Mas faz uma sujeira que só misericórdia. É Deus dizendo: olha aí, ó. Elas não trabalham, mas Deus veste. Aleluia. A ansiedade não resolve problema, irmão, mas rouba a paz de hoje. Quantas das vezes eu me peguei a noite toda batendo, virando para um lado, para o outro, olhando para o teto, dizendo misericórdia, e a noite parece que não passava. Ansiedade, e não resolve problema, mas tira a paz de hoje. Será que você está assim? Não dorme à noite, só misericórdia. Pastor, para perguntar. Não é ansiedade. Lança sobre Jesus, meu irmão. Para com essa histeria. Para, pelo amor de Deus, um minuto e pensa nas coisas do céu, pelo amor de Deus. Pergunta para Deus o que é que Ele quer de você. Pergunta para Deus se é da vontade de Deus. Aí Deus vai responder para você. Porque aqui para nós, a bênção do Senhor, ela enriquece, mas não acrescenta problema não. Não, se alguém fala assim: porque agora vai vou terminar já. Pastor, eu entrei numa porta de emprego, Deus abençoou, e aí de repente, e aí, fulano? Não vai mais na igreja? Nossa, Deus tem me abençoado. Ó, irmão, me desculpa. Eu acho que Deus não vai dar nada para ninguém para sair da casa dele.
E a desculpa é, pastor, que Deus conhece a minha necessidade. Deus conhece a minha também. Deus conhece as nossas necessidades. Mas onde está o meu coração? Está em Deus ou está só nas coisas desta vida? Assim como Deus cuida das aves do céu, também pode cuidar de você. Não está escrito? Não vale mais você do que as aves do céu? As árvores de Iperó? Assim como Deus cuida delas, não cuida de você que é filho? Quem está entendendo nessa noite essa mensagem? A ansiedade não resolve. Não negar responsabilidade, mas confiar em Deus como o Pai provedor. Por isso que o Pai é nosso. E o pão também é nosso. Para nós terminar, qual é a sua prioridade? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha que interessante. Se você priorizar isso, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha que lindo isso aqui, irmão. Eu vivo isso na minha vida. Eu vivo isso na minha vida, porque teve um momento na minha vida em Boituva que a gente fala, misericórdia, Jesus amado. De repente alguém chegava lá com a, olha pastor, Deus mandou aqui e tal, ou falou, Jesus, e a gente comia, se alegrava. Depender de Deus é isso. Ficava batendo com as línguas do dente, pelo amor de Deus, eu quero, eu vou morrer. Não. Era orar, pedindo a Deus, Deus, o Senhor está vendo todas as coisas, Pai. O Senhor conhece a nossa sinceridade. E Deus enviava sempre o socorro para nossas vidas. Ele pode enviar também para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Antes de tudo, prioridade absoluta. Quem busca o reino não perde nada. Quem busca só o mundo, perde tudo. Colocar Deus em primeiro lugar no tempo, no dinheiro, nas decisões, na família, é em tudo. Na família, coloca Deus. Pastor, lá em casa está uma perturbação, uma luta terrível, é só misericórdia. Coloca Deus nesse negócio aí, meu irmão. Chama Deus para esse lar. Faça como Jesus. Irmão, pensa num Deus que gostava de festa, era Jesus. Vamos lá no casamento? Vamos embora. O senhor vai? Eu vou. Eu não vou. De repente está lá, todo mundo curtindo. De repente acabou-se o vinho. Acabou o vinho agora. E o vinho é o símbolo de alegria. De repente, Maria, sua mãe, dizendo, Jesus, ela não fala filho, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus vai dizer assim, o que tem a ver com isso? Foi o que está escrito no texto. Quem está falando naquele exato momento era o próprio Deus, né? O que tem a ver com isso? Eu fui convidado, né? Não é porque às vezes eu faço um milagre, as pessoas, né? Isso é só uma conjectura, irmão. E aí só que ela entendeu a mensagem, dizendo, faça tudo que ele vos disser. Aqui para nós. Sabe por que aquele casamento que no começo, no dia do casamento, imagina a tristeza. 7 dias, não era como os casamentos de hoje, irmão. Casa no sábado, no domingo, maravilha e amém. Era 7 dias de festa, e festa mesmo. Imagina o gasto, a vergonha para o noivo. Acabou o vinho. Imagina as pessoas dizendo, meu Deus do céu, só que isso é para mostrar, como diz lá nós, né? Olha lá. Só é para aparecer. Olha, passando vergonha. Graças a Deus, irmã Heloísa, que chamaram Jesus. Acabou a alegria. Só que aí Jesus está lá, sentadinho, de boa. E de repente, a mãe diz assim, faça tudo o que ele disser. Aí os serviçais avistam 6 talhas de águas da purificação. Aproximadamente 600 litros de água. Gil. Aí os serviçais pegam as 6 talhas de água e vai. Ao ir, o milagre acontece. Não, você não pegou? Oh, meu Deus do céu, vai embora, irmão. Eu falo para vocês, no dia que eu estou mais cansado, é o dia que eu dou lugar. Enquanto eles pegam as 6 talhas de água e vai. Por isso que obediência gera bênção, obediência gera milagre, obediência gera milagre em nome de Jesus. Quando você obedecer aquilo que Deus quer de você, priorizar a vontade dEle, as coisas vão começar a dar certo na sua vida.
Aí leva o mestre Sala. Quando chega lá o mestre Sala vai experimentar, analisar o abençoado do vinho. E ele fala: meu Deus do céu, que é isso? Que vinho é esse? Ô irmão, eu não sei, você não está entendendo. Eu quero ser boca de Deus para alguém, no lado de alguém aqui, não sei qual, se você estiver ligado, você vai entender. Aleluia, esse vinho que está vindo para você vai ser melhor. Aleluia, as pessoas vão dizer: como assim? Está mais fervoroso, está mais alegre, está mais, aleluia, dependendo de Deus. É porque chamou Jesus para o relacionamento. Então convida Jesus para esse negócio, meu irmão. Aleluia. O mestre Sala vê e fala: nossa, mas que vinho é esse? É porque quando Jesus é convidado, ele transforma em caos, vergonha, em alegria. Eu lá que se coloque de pé. Corrija o seu olhar. Olhe para Jesus, escritores Hebreus 12:2, olhando para Jesus. Não para o brilho do mundo, não deixe que as luzes do cenáculo interfira no seu olhar.